gente está aqui para receber vocês. Então, dou as boas-vindas a todos. Estamos aqui com a Maria Isabel Rodrigues, a diretora executiva do SEX, Solange Rola, Suzana Wayan Dias também, a Magna Roseni, a Rita Pecucci, não dá para ver todo mundo aqui, a Rose Militão, uma turma, Suzane Dinga, muita gente aqui que está participando desde o início desse movimento. Então hoje a gente tem esse evento, que é mais um evento, depois daquele tão bonito que a gente fez com o casal Schneider, para a gente podendo ampliar um pouco o nosso conhecimento e a nossa afinação sobre as constelações sistêmicas, sobre o que de fato embasa esse trabalho tão bonito, e não só da forma como começou, mas da forma como está evoluindo também, né? A gente ouviu do Jacob Schneider, ele falando sobre o construtivismo, e a gente quis trazer isso um pouco aqui, essas visões, para que aos pouquinhos a gente vai clareando, vai entendendo também para onde esse trabalho está evoluindo, né? Eu me lembro das constelações, da constelação das constelações que o Bert Hellinger fez lá em Águas de Lindóia, 2008 ou 2009, em que ele colocou representantes aí para as constelações como eram feitas no início, para como estavam sendo feitas naquele momento e para o futuro. E muita gente se movimentando, e o que a gente pôde perceber foi isso. Sempre vai ter alguém fazendo de uma maneira mais próxima do que era feito no início, alguém que está mais sintonizado com o que está acontecendo agora, e outras pessoas que vão abrir as portas para outras formas de trabalhar mais adiante. Mas a gente precisa partir de algum lugar, então a gente está trazendo hoje a Ana Teresa Camasmi, vou pedir para ela se apresentar, e a Rose Militão. A Ana Teresa vai falar sobre fenomenologia e a Rose Militão sobre o construtivismo, né, e como é que isso hoje está presente nesse nosso universo. Então, primeiro eu vou pedir para a Ana Teresa dizer um oi, se apresentar, depois a gente vai para a Rose e depois a gente começa. Então, boa noite a todos. Agradeço muito o convite. Obrigada, Ricardo, Magna, Suzana, aí, que me receberam hoje aqui. Eu estou muito contente de poder contribuir um pouco. Queria já dizer de início que a minha proposta é só um pontapé para a gente conversar sobre fenomenologia, que é um assunto muito extenso, e eu nem filósofa sou, mas eu estou aqui aberta para a gente poder compreender melhor esse nosso trabalho das constelações familiares e a gente encontrar caminhos seguros, né, para a gente continuar na nossa ideia de levar adiante as constelações. Então, hoje estou aqui para a gente poder conversar. Eu também sou do Rio de Janeiro, também junto com o Ricardo Mendes, a gente oferece aqui no Rio cursos de formação de constelação familiar e de formação minha acadêmica. Eu sou psicoterapeuta e tenho doutorado em fenomenologia aplicada à psicologia clínica. É isso. Tá bom, obrigado, Teresa. Então, vou pedir para a Rose se apresentar também. Bem-vinda, Rose. Abri aqui meu som. Sou Rose Militão, estou aqui em Fortaleza, Ceará. Vocês estão vendo uma rede aqui atrás? Não tem rede aqui atrás. Eu sou psicóloga e sou especialista em terapia sistêmica familiar. E como psicóloga e especialista em família, eu trabalho com famílias, com casais, com adultos. E nós ofertamos também cursos de formação, especialização em terapia familiar. Nós estamos na segunda turma, em andamento, assim como a educação sistêmica, a gente tem aqui a Escola de Constelação, nós estamos na 16ª turma de formadores, de formação, né, de constelação, de consteladores.
E esse lugar, para mim, quando os colegas, a partir da live do Schneider, Rose, o construtivismo, eu disse, porque, na verdade, nós caminhamos com essa escola construtivista no viés da terapia familiar. E tem umas coisas bem provocativas para nós consteladores. E semelhante a Teresa, a ideia aqui é abrir caminhos, né? A gente começar a colocar um pouco desse assunto que é tão necessário e tão importante, principalmente porque Schneider disse que é a constelação que é feita, né? Constelação dentro dessa perspectiva construtivista. E aí o que é a nossa conversa, é um diálogo construtivista aqui hoje. Tá ótimo, Rose, obrigado. Então, antes da gente começar, eu só queria então lembrar a vocês, ou lembrar não, porque ninguém sabia, mas contar a vocês como é que vai ser a dinâmica. Então, primeiro a Ana Teresa vai falar, depois a Rose vai apresentar a parte dela. E enquanto elas estão falando, quem tiver perguntas, vai formulando perguntas, vai colocando no chat e essas perguntas vão ser recolhidas, para que depois algumas sejam selecionadas e a gente possa dirigir a elas numa segunda parte desse nosso encontro. Tá bom? Então, vamos começar. Está todo mundo querendo ouvir vocês. Ana Teresa, começa com você. A palavra é sua. Obrigado. Rose, se você puder fechar teu microfone agora também. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rose. Vamos começar. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a gente está conversando aqui sobre fenomenologia, porque foi o método que o Hellinger escolheu para poder construir as constelações familiares que ele trouxe para nós. Assim como ele trouxe a fenomenologia como sendo o método que vai guiar o trabalho dele, ele também estudou os campos mórficos, né? E estudou tantas outras coisas como a terapia familiar sistêmica da Virginia Satir e tantos outros autores que ele foi trazendo, que ele foi entendendo, que ele foi conhecendo e entendendo que isso traduzia melhor. Então, a partir disso, é que a gente estuda a fenomenologia e agora tem essa ideia que o Jacob Schneider trouxe sobre o construtivismo, não foi algo que o Hellinger trouxe, que tem escolhido assim objetivamente, já são aproximações que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? E também lembrando que o Hellinger não tinha nenhuma formação assim, ele não era um filósofo de carreira, ele se tornou filósofo por consequência, né, de tudo que ele foi se aprimorando e foi crescendo o seu trabalho. Ele nunca se denominou eu sou filósofo, né? Bom, então, é por causa disso que a gente está conversando aqui sobre fenomenologia, e tem uma coisa muito importante de por que a gente precisa conversar sobre fenomenologia. É que todos os ataques que fazem a constelação familiar é dizendo que ela não se enquadra no que o método científico diz. E eu acho graça desse tipo de crítica, porque não foi a intenção do Hegel que se utilizasse o método científico de conhecimento para trabalhar no campo. Então, é por isso que a gente vai conversar aqui, foi uma das coisas centrais que eu me dediquei a pensar, e na nossa formação eu também falo bastante sobre isso, que a gente entendeu através de Aristóteles, Platão, Descartes e tantos outros filósofos o que a filosofia chama de método tradicional de conhecimento. Então, o pensamento ocidental, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu com o pensamento oriental, mas o pensamento ocidental se fundamentou na metafísica. Que tipo de pensamento é esse? Que busca uma verdade absoluta, com causas e efeitos, que busca leis universais, que constrói categorias. Portanto, toda pesquisa e toda investigação que usa o método tradicional do pensamento, o método tradicional de conhecimento, vai ter que utilizar alguns critérios para poder se constituir como tal. Então, o método científico se baseou nesse pensamento filosófico.
Então, para se fazer ciência, é necessário que seja assim, é preciso que haja separação sujeito e objeto. E quanto maior o afastamento para observar, mais pureza, menos influência do observador e do pesquisador, foi-se entendendo que assim se encontraria uma verdade mais legítima. Na verdade, os métodos de conhecimento buscam mesmo a verdade. Só que isso foi ganhando um campo tão grande, vamos dizer assim, foi ficando tão famoso, tão conhecido, tão bom, deu tão certo, que se entendeu que só se encontra a verdade assim. Então, verdade só é entendida quanto verdade quando ela é lógica, quando ela é racional. E os vários filósofos foram explicando isso, não dá tempo de eu explicar para cada um como é que foi para Aristóteles, para Platão, para Descartes, mas foi assim que se constituiu. Então, verdade, buscou-se uma verdade absoluta. E para que essa verdade se tornasse absoluta, a gente foi encontrando várias categorias importantes. Por exemplo, uma coisa é tanto mais verdadeira quanto mais precisão ela tiver. Uma coisa é tanto mais verdadeira quanto mais lógica aquela verdade for. Uma coisa é tanto mais verdadeira quanto mais vezes se repetir da mesma maneira. Uma coisa é tanto mais verdadeira quanto mais eficiente ela for e estiver dentro de critérios de desempenho. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa científica para descobrir uma vacina, para se descobrir uma doença, para se descobrir qualquer método de tratamento, esse método é ótimo, porque procura-se fazer várias repetições, e quanto mais se repete o mesmo resultado, melhor aquele medicamento é, ou aquele tratamento vai ser. Então, para as pesquisas quantitativas, esse método científico de conhecimento e de entendimento da verdade é excelente. Então, a gente vai ver palavras assim, que a gente gosta muito: segurança, resultado, eficácia, precisão. Tudo isso são palavras, coerência, né? São palavras assim que a gente sente conforto e segurança. Então, é um método que traz muito conforto. E é um grande perigo, porque a gente está tão viciado nele, que quando a gente vai para as constelações familiares, e a gente ainda não sabe essa diferença, a gente vai para lá dizendo assim: ah, então toda vez que a gente trabalhar o sucesso é a mãe? Ah, então toda vez que tiver alguém deitado no chão é porque morreu? Ah, então toda vez que virar de costas significa que... Se a gente usa essa palavra toda vez que, a gente já está no método tradicional de pensamento. Que a gente vai buscar asseguramento na repetição, que é justamente o que o critério científico, né, se baseia e busca. Toda vez que você tem febre, espirra, nariz entupido, dor de barriga, né, você tem tal doença. Toda vez que você tiver pintinha no corpo, pintinha, você tem catapora, você tem sarampo. Então, é isso. Quando eu me aproximo de uma pessoa que já tem as pintinhas, eu já tenho aqui todas as categorias prévias de doenças com pintinha. E eu vou encaixar você nas minhas categorias. Se você tiver isso, é aqui. Se tiver isso, é aqui. Se tiver isso, é aqui. Isso é um critério bom e se aplica a esse determinado campo de observação. Agora, o que aconteceu? Por volta de 1910, um filósofo chamado Husserl, Edmund Husserl, ele é um austríaco judeu, ele diz: será que existe outro método de aceitação ou de acesso à verdade que não seja por esse viés do absoluto, da precisão e da repetição, já que o que nos acontece não são fatos, são fenômenos? Os fenômenos não se repetem do mesmo jeito para todo mundo. Uma pessoa deprimida não é igual a nenhuma outra pessoa deprimida. Uma pessoa em luto não é igual a nenhuma outra sobre luto. O fato da gente encontrar semelhanças é a parte menor da experiência do luto. Podemos encontrar semelhanças entre as pessoas enlutadas, mas o conjunto de semelhanças é muito pequeno diante da grandeza que é a experiência do luto singular. Então, a fenomenologia, que é a proposta que Husserl vai trazer, ele vai usar essa palavra fenomenologia por causa de fenômeno, porque a palavra grega, que é phenomenon, que vem de phainestai, que é um verbo que quer dizer mostrar-se por si, vir à luz o que se mostra, é a gente poder se abrir para uma verdade sem essas categorias prévias. E abrirmos, né? Abrir, vamos dizer assim, eu vou usar aqui minhas palavras, abrir o nosso coração
para a gente poder ver o que aparece, e não o que eu quero que apareça. Nesse sentido, eu não vou trabalhar com resultado, nem vou buscar repetição, nem vou buscar precisão. Então, para trabalhar com algum tipo de abordagem terapêutica que utiliza a fenomenologia, eu vou precisar renunciar o meu desejo de controle, o meu desejo de resultado, vou precisar renunciar toda a minha tradição de que é através da repetição que eu vou chegar ao que seria um critério verdadeiro. Então, se no método tradicional de pensamento eu preciso me afastar do objeto para saber algo sobre o objeto, na fenomenologia o movimento é o contrário. Eu preciso me aproximar do fenômeno para poder ver. E o que é que a gente vê? O que a gente vê não é empirismo, assim, tipo experimentação. O que a gente vai ver é o sentido da experiência. Significa dizer, que é o que o Husserl vai ensinar para a gente, que quando ele se aproxima de um fenômeno e faz perguntas para esse fenômeno, que ele vai chamar de redução fenomenológica, eu vou conseguir acessar a essência daquele fenômeno, que é o sentido dele estar presente ali. Então, por exemplo, nas lealdades, que a gente adora estudar as lealdades nas constelações, né? A gente aprende que as lealdades invisíveis têm uma verdade lógica que está ali presente, né? Que repetir é vincular. Se eu me aproximo de um fenômeno de lealdade, o que eu vou buscar é o que é que vincula aquela pessoa a outra. Como aparece essa vinculação? Desde quando essa vinculação se dá? Não é por que se vincula. Porque a pergunta por que remete a uma causa e eu vou buscar o efeito repetido. Então, na fenomenologia, eu não tenho explicação. Mas por que eu faço lealdade com a minha bisavó? Gente, essa resposta não leva a gente a lugar nenhum. Eu preciso olhar que há essa vinculação, que há essa repetição de padrão de comportamento, e eu preciso descobrir o que me vincula ali. E quando vem à luz essa vinculação, eu posso encontrar outras maneiras de vincular que não essa que me adoece. Então, essa abertura de possibilidades só pode aparecer quando eu me aproximo. E isso eu não sei previamente, eu vou ter que ver no campo. Eu vou ter que olhar quem olha para quem está perto de quem. Eu preciso olhar a ordenação daquele sistema. E tantas coisas que a gente já sabe, né? Que a gente precisa fazer no campo para poder afastar o que está junto e unido adoecidamente e aproximar o que está excluído. Então, tudo isso que eu estou falando são fenômenos que acontecem numa constelação familiar. Mas são os mesmos fenômenos que nos acontecem na vida. Então, eu posso olhar para as minhas experiências pessoais através do método fenomenológico, como eu posso olhar através do método tradicional de pensamento. Sem a gente saber, a maioria de nós se aproxima do que acontece com a gente através do método tradicional de pensamento. Tanto é que a gente diz assim, poxa, eu fiz procedimento tal na minha vida e não aconteceram os resultados esperados. Poxa, eu estudei para o concurso e não consegui passar. Poxa, eu fiz ginástica, eu fiz dieta, e não consegui emagrecer. O que é isso? Você está se aproximando de um fenômeno que te acontece, mas você está usando um raciocínio lógico. Você está buscando uma verdade absoluta. Você está querendo uma explicação. E você está querendo uma causa para achar que, se eu alterar a causa, eu vou conseguir alterar o efeito. Só que não é assim. Se fosse assim, nas nossas constelações, a gente seria mágico. Né? É só alterar a causa e o efeito. Eu vim aqui para resolver meu casamento, eu vim resolver aqui porque eu não tenho emprego, eu vim resolver aqui porque eu não tenho dinheiro. Bom, então a gente faz o procedimento A, B, C, e aí você vai alcançar o que você quer. E não, na nossa vida não é assim, nas constelações familiares também não, porque ela é uma ajuda para a vida. Então, as constelações familiares, elas são mesmo, né, uma abordagem terapêutica para nos ajudar a nos aproximar do que acontece na nossa vida, e não para tornar ali um lugar hipotético, não é um laboratório. Porque no método científico de conhecimento, que se adapta muito bem para o laboratório, cria-se condições ideais para poder analisar uma bactéria, um vírus, sei lá, qualquer tipo de
de observação necessária. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudava química, a gente estudava assim, todo problema de química começava assim, na CNTP foi colocado o elemento tal, o estudo do elemento tal. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Só que essas condições normais de temperatura e pressão não acontecem nunca, porque são condições ideais. Então, veja, para o método tradicional de investigação do conhecimento, tem que se pensar numa condição hipotética para poder se chegar a algum tipo de verdade. Nós não partimos de condições hipotéticas. Então, quando o cliente fala assim, poxa, mas o que está acontecendo ali no campo não é assim que acontece no campo. Claro que não. Porque se fosse para acontecer no campo igual o que acontece na sua casa, não sabe de constelação. O que é que a constelação mostra? Aquilo que a gente não vê. A constelação mostra aquele sentido que está oculto nas nossas experiências. E é conseguindo trazer à luz esse sentido que nos emaranha, que a gente pode, de alguma maneira, né, no desemaranhar, poder fazer voltar a fluir toda a energia, todo o amor que esse sistema tem para usufruir entre si. Eu acho que tá bom assim. Eu vou deixar assim, para a Rose poder falar do construtivismo, e a gente aprofunda mais nas nossas perguntas. Tá bom? Para não ficar muito maçante, assim. Tá bom? Então, Rose, está com você. Tá ótimo. Antes da Rose falar, então, Tereza, eu quero te agradecer aí. Você realmente nasceu para clarear. Muito bom, meu, ouvir você falar com tanta clareza. E também queria dizer o seguinte: tudo isso que você falou me alegra muito, porque para mim a coisa mais difícil na vida é repetição e saber já o que vai acontecer, consultar o manual. Então, de milhares de constelações que eu já facilitei, eu nunca vi duas iguais. Isso é uma alegria, isso nos ajuda a estar presentes, né? A não achar que já sabemos o que vai acontecer. Então, é uma beleza. Obrigado. Rose, está com você agora. Oi, que lindo, viu? É isso, gente. Eu fico pensando aqui como o Conselho Federal de Psicologia, ele nos abençoou sem saber que estava abençoando. Foi lá, provocou, cutucou. E nós estamos fazendo coisas que faríamos, mas não agora, possivelmente. Isso é fenômeno. Isso é extraordinário, sabe? Então, isso é maravilhoso. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês, contribuindo. E assim como a Tereza, eu vou dar pinceladas só para a gente poder ficar com um gostinho de ampliar um pouco mais. É claro que quando a gente fala do construtivismo, todo mundo lembra de Piaget, biólogo, psicólogo suíço, mas as pessoas acham que ele era um educador, porque Piaget foi pioneiro no campo da psicologia do desenvolvimento infantil. E é interessante que no construtivismo, o conhecimento adquirido é a partir da construção do sujeito interagindo espontaneamente com o seu meio. Piaget começou as suas primeiras publicações a partir de 1920, mas explodiu no mundo no final da década de 70, e aqui no Brasil, década de 80, as escolas pegaram as ideias de Piaget, e muitas escolas elas são construtivistas. Por exemplo, sensório motor, aí você já ouviu isso com o seu filho? Sensório motor é de 0 a 2 anos. Ele está no período pré-operatório, 2 a 7 anos. Há operações concretas, 7 a 11 anos, e operações formais a partir dos 11 anos. Então, essa é uma construção de Piaget. E que muitas vezes nós colocamos os nossos filhos nas escolas e nós não temos ideia do que é o Piaget, o que aquela escola propõe. E aí, na minha conversa aqui com vocês, com a gente, eu vou depois juntar com a constelação e o que está acontecendo lá na Alemanha, tá bom? Essa boa provocação que foi feita. Então, na escola construtivista, o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Por que ele é o centro de processo de aprendizagem? Porque ele é o protagonista, ele é um participante ativo, né? Através das relações com seus colegas e professores.
Aí a gente tem a escola tradicional e a escola construtivista. Por exemplo, existem crianças aqui que elas estudam muito para elas irem para o colégio militar. Mas eu acho é tão interessante quando uma família coloca um filho numa escola construtivista, mas ela é tradicional. Isso não vai dar certo. Ou uma família construtivista que nem ela tem ideia do que seja isso, mas ali no dia a dia, na relação com o mundo, ela é construtivista, e ela coloca um filho numa escola tradicional. Isso também não funciona, né? Então, eu quero trazer primeiro esse aspecto da escola, de Piaget, até para você dar uma olhada aí para ver qual é, se a escola do seu filho não é construtivista, e você nem sabia disso, né? Mas o construtivismo, ele vem lá do século XVIII, de Kant, né? Quando ele considerava o conhecimento. Olha como todas as coisas são lindas e a gente, acho que o conhecimento ele é tão circular. Quando ele diz que o conhecimento, ele considerava o conhecimento como produto da maneira pela qual nossas imaginações são organizadas. Então, ele não vem pronto, o conhecimento não é pronto, né? Então, nós olhamos. Vocês já ouviram aquela frase, a mudança do olhar muda o olhado? É sobre isso que a gente está falando aqui. A mudança do olhar muda o olhado. Então, esse conhecimento é sobre a forma como eu olho para ele. Aí é que vem uma briga, um embate, que eu vou falar para vocês. Mas antes eu quero contar uma história. Tinha um homem que ele estava muito infeliz na cidade onde ele morava, sabe? Esse quase êxodo rural para Portugal. Tá muito... vou embora, porque aqui não é bom, né? Eis que na fronteira, em uma cidadezinha muito parecida, aparece um homem que estava muito chateado, porque a cidade de onde ele vinha, as pessoas eram desonestas, entravam no elevador, não davam bom dia, havia muita corrupção, os filhos não obedeciam aos pais, e ele não queria morar naquela cidade, assim como muitos não querem morar no Brasil. E aí, nessa cidade, ele ouviu dizer que tinha ali próximo uma cidadezinha que ela era diferente de tudo isso. Então, ele se organiza todo e vai para lá e existe uma entrevista de fronteira. Nessa entrevista de fronteira, a pessoa vai e conversa com ele, seu nome e tal, de onde o senhor vem, cidade X. Olha, eu soube que a cidade aqui ela é maravilhosa, eu estou muito chateado com a minha cidade. Ah, é? E o que que acontece lá? A minha cidade é assim, assim, as pessoas não se respeitam. Aí ele contou muita coisa. E diz assim, e eu soube que aqui é tudo de bom nessa vida. Olha, senhor, o senhor está completamente enganado. Aqui é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa? Aí a gente pode dizer, poxa, a entrevistadora não gostou daquele homem, ela estava mentindo, o homem estava equivocado, quem deu a notícia para ele que a cidade era diferente também estava tirando onda, mas o fato é que sobre essa história é onde entra o embate entre o construtivismo e o construcionismo. E é tão bacana, e eu fiz aqui algumas anotações por conta do tempo, para a gente otimizar o tempo. Na verdade, o construtivismo nos ensina a olhar além do comportamento, é a nossa maneira de perceber, interpretar e construir a nossa experiência. Olha como isso casa com a fenomenologia, né? Com o fenômeno. É a minha maneira e ela é única, ela é irrepetível, ela é tão do meu DNA, da minha estrutura, da minha história. Nessa interpretação, ela é tão valiosa, e porque no construtivismo é como é que eu entro nesse universo, como é que eu estou com a minha família, como é que eu estou na minha cidade, no meu condomínio. Acontece que o construcionismo social ele diz o seguinte, negativo. No construcionismo, enfatiza que essas interpretações, as minhas interpretações sobre o fenômeno observado, elas são moldadas pelo contexto social em que eu vivo. Aí você percebe o ovo ou a galinha?
Não, não é tudo que há em mim é que eu construo essa realidade, eu olho para aquilo que me interessa e a minha prontidão para isso. É por isso que Piaget ele trouxe a psicologia desenvolvimentista, que é assim, o nosso filho de 3 anos de idade, ele sabia ler. E como sabia ler, ele, como é 4 anos, ok, mas no quinto ano, ele não dava mais para ele ir para a alfabetização, porque ele sabia ler. E eu lembro que a escola nos chamou e disse, olha, ele não tem prontidão emocional, prontidão social, sabe? Ele não pode ficar aqui. Mas, no primeiro mês do Diogo na alfabetização, ele não queria ir mais à escola porque não fazia mais sentido para ele. E a gente colocou ele no primeiro ano, que agora deve ser o segundo, sei lá o que, está tudo diferente agora, né, não, Tereza? E quando eu acho que está tudo diferente, eu me denuncio. Mas aí, o que isso tudo tem a ver com constelação, construtivismo, construcionismo? Isso nos leva lá para a primeira cibernética, e os consteladores precisam saber sobre a primeira cibernética, segunda cibernética, cibernética de segunda ordem, a década de 50, após a Segunda Guerra Mundial. A família estava destruída, 50, 60, porque os homens que conseguiram retornar da guerra, esses homens estavam acabados física e emocionalmente. A mulher não era mais a mesma, eles também não eram mais os mesmos, os filhos. Houve uma virada, uma mudança dessa construção social, principalmente. Então, o que aconteceu? É que a psicologia e a psicanálise, no modelo 1 para 1, não atenderia aquele caos familiar, a família estava em ebulição e havia necessidade de se organizar uma estrutura de terapia que pudesse chegar mais rápido e que era para a família, direcionada à família. E era uma grande mudança de paradigma, ao mesmo tempo onde houve uma grande coesão familiar. Você imagina quantas perdas, né? Pô, você chegou, aquele filho, o marido, aquelas pessoas ali, houve uma grande coesão familiar, mas muitos adoecimentos. Então, quem já trabalhava, principalmente os psiquiatras, tem muito trabalho lindo feito com as crianças, principalmente porque houve um surto de esquizofrenia infanto-juvenil. E essas crianças foram trabalhadas, foram vistas, foram pesquisadas, e eu vou dar um salto bem grande, porque não é o nosso propósito aqui. Criou-se uma coisa chamada primeira cibernética, cibernética de primeira ordem, é que o terapeuta de família, ele era o cara, o grande, ele era um cara maravilhoso, ele era o consertador das crianças, né? Ele era ele não se envolvia com a família, ele era o consertador, não se envolvia. Esse terapeuta da primeira cibernética, que foi formado por aquele grupo naquela época, e o Hellig, a constelação familiar, ela vem muito desse escopo da terapia familiar, através das técnicas da Virginia Satir, principalmente da escultura familiar. E aí, no livro do Hellig, da autobiografia, ele conta como ele entrou em contato com a constelação familiar através de congressos, de encontros de terapia familiar. O fato é que, na primeira cibernética, esse terapeuta, ele não entrava, ele consertava a família, consertava aquele paciente identificado, que a gente chama de PI. Aquele paciente identificado, que era consertado, e tinha uma ênfase naquela época chamada homeostase. Retorno, mantém as coisas como estão. E a homeostase é tão interessante que a gente chamaria a homeostase de zona de conforto. Por exemplo, a criança sabe, ela tem ali 5 anos, e sabe que papai, na sexta-feira, ele não volta para casa, ele só chega no domingo à tarde. E mamãe chora muito, e eles brigam muito. Então, ela desenvolve uma febre visceral. Na sexta-feira de manhã, ela nem vai para a escola. Essa criança, aí eles correm, porque não tem banho, não tem nada.
que baixa aquela febre. Então, o papai e mamãe vão à noite para a emergência. E essa criança fica entre papai e mamãe, e a febre, ela tem o valor de manter a homeostase, porque mantém o pai em casa, mantém o pai junto com a mãe. Vocês percebem isso? Então, naquela época, e hoje ainda, por exemplo, mas o meu marido, o meu aniversário, ele nem liga. Aí a terapeuta, com ênfase, a psicóloga, com ênfase na homeostase, ela diz: Ô, fulaninho, dê um presente para sua mulher, compre flores para ela. Nós não queremos saber o que está por trás daquilo ali. Nós damos conselhos, faça isso, faça aquilo, tire por menos, ou seja, não levanta esse tapete, porque a homeostase a qualquer custo. Olha, o seu pai não está bem hoje, ninguém fala com ele, olha só, essa é a manutenção da homeostase. Então, durante muito tempo, os terapeutas mantiveram a ênfase no paciente identificado, é aquele menino, a gente vai organizá-lo, consertá-lo, para ele se manter aqui dentro da família, dentro do aspecto da homeostase. Mas aí o tempo foi passando e perceberam que era impossível o terapeuta não se envolver com a família, esse olhar de fora, mesmo sistêmico, olhando o sistêmico familiar. Então, ok, já entendemos que ele se envolve com a família, porém, ele ainda é um consertador. É um consertador mais humanizado, mas aí ele já brinca, já caçou, ele faz parte daquele sistema, mas ele é um consertador. Aí é quando a gente chama a cibernética de segunda ordem, que é onde entra o construtivismo, que é a cibernética da segunda ordem, né? O construtivismo, que é a diminuição do status do terapeuta. Esse agora aparece sem o lugar de perito, não supõe que sabe como a família deve mudar e não empurra em uma determinada direção. A cibernética de segunda ordem, ela aparece para construir junto com. Qual é a prontidão dessa família? E eu faço parte desse sistema. O construtivismo, ele nasceu de uma revolta contra um modelo autoritário de intervenção terapêutica, o intimidador, é psicólogo, sabe, o médico, cada vez que eu vou para uma emergência, e vou pouquíssimas vezes, eu faço jejum e oração para eu me encontrar com a figura de autoridade médica, porque eu tenho dificuldade com esse Deus. Aí eu digo assim, meu pai, que eu não seja um número, a seguinte, e dá certo. Eu penso tanto sobre isso que termina funcionando, né? Portanto, no construtivismo, o papel do terapeuta não é mudar as pessoas, é abrir portas para que elas explorem novos significados em suas vidas. Ok, Rose, e a constelação? O que isso tem a ver? Na Alemanha, a constelação ela recebeu muitas críticas, como está recebendo aqui. Aqui, assim como na Alemanha, o papel, o constelador, o poderoso, não é assim que a gente diz? Que a gente faz? Somos poderosos, cheios de chavões sistêmicos, eu preciso dizer isso aqui, e nós fazemos um curso, e aí vai a crítica, um curso qualquer. Você compra um curso gravado e você sou constelador, consteladora, e a pessoa chega quebrada e você vai querer levá-la ao homeostase, você diz que você sabe que ela deve se ajoelhar perante o marido abusador, porque o homem, essa mulher, não honra o homem e faz assim, faz assado. Fazemos tantos absurdos que chegamos ao lugar que estamos. Né? Fazemos absurdos. Nesse sentido, quando acontece com a Alemanha, uma constelação com enfoque construtivista a gente vai caminhando juntos, e aí você coloca fenomenológico, porque essa é a ideia, você não entra no campo fenomenológico sabendo, com caderninho, tudo explicado, já sabendo como você vai fazer. Isso não é fenomenológico, porque você não se encontra com o fenômeno, com a situação que ali lhe aparece. Então, quando você vai construindo, cada cliente que chega é diferente. Esses chavões, esses bordões que a gente repete a exaustão, conforme você falou, Tereza, se olha para baixo, está olhando para o morto, se faz assim, se olha para o céu, está olhando para o morto, porque todo pai é recurso para o filho, não é verdade.
Nesses anos de construção com o Fortaleza, o time Fortaleza aqui, muitas vezes eu colocava para o jogador ele caído, um atacante para a partida caído, eu colocava o pai como recurso, simplesmente não dava certo. Porque aquele jogador ficava pior, e quando a gente ia olhar a história dele, o pai largou a mãe, então não é todo pai que é recurso, não é toda mãe que é recurso. Tem uma série de coisas que na relação construtivista, principalmente, tira esse poder que o constelador ele tem, ele se arroga em ter. Se na terapia familiar existia os consteladores de primeira cibernética, ou os terapeutas de primeira cibernética, nós somos, sim, de primeira cibernética, porque nós achamos que nós sabemos mais que o cliente, que nós fazemos constelações ocultas para além desse cliente. Nós não respeitamos a história dele muitas vezes. Nós fazemos isso. Eu sou formadora aqui e eu vou para cima dos meus alunos. Eu vou para cima, chega de crachazinho, número 1, número 2, número 3, número 4, e só você sabe. As constelações individuais, elas não são construídas a partir do cliente, devagarzinho. Elas, você quer empurrar a goela abaixo, a pessoa tem que sentir, e se ela não sentiu, ela não é a boa pessoa. O problema está nessa pessoa, não em você, constelador. Mas eu fiz uma constelação que todo mundo chorou, foi uma constelação tão linda. Para quem? Para quem a constelação foi linda? Então, esse diálogo do construtivismo com a fenomenologia, e é dizer que a gente precisa colocar construtivismo, fenomenologia, pensamento sistêmico complexo, da teoria da complexidade, precisamos colocar nas nossas formações. Precisamos colocar nas nossas formações. E aí, como é que a gente diz não? Peraí, gente, que eu estou empolgada, é que eu termino já. Como é que a gente diz não a esses pulsos batizados, né? Aí absurdos, de cento e pouco, não sei quanto, à medida que nós passemos a ofertar formações robustas, de verdade verdadeira. Eu digo para os meus alunos, você é um constelador, não é um terapeuta familiar. Mas eu sou um terapeuta sistêmico. Nunca foi. Você maneja uma ferramenta maravilhosa, que ela é extraordinária, ela é tão rica, e como psicólogo eu só ficaria com ela. Portanto, se você quer ser um terapeuta sistêmico familiar, que a constelação aparece como uma das ferramentas maravilhosas, para se você não fez, vá fazer uma formação, se quiser, você vem fazer uma formação, especialização em sistemas familiares, aí é outra história. Então, esses processos mirabolantes que beiram o delírio de muitos que se acham Deus, sabe? Por isso que nós estamos recheados de denúncias. Isso aconteceu na Alemanha. E eles foram para o construtivismo, e a gente achou essa provocação tão maravilhosa do Jacob Schneider aqui. Vamos construir junto, vamos ter paciência, vamos olhar, vamos fazer isso juntos. E o não saber, mesmo que você tenha uma caixa ali, uma mala recheada de saber, esse não saber é que faz você se encontrar. Com o quê? Com o que lhe é apresentado. E aí você vai construindo, porque existe, para finalizar aqui, duas consciências que eu digo lá para os meus alunos: a consciência pessoal e a consciência sistêmica que aparece ali na constelação. Portanto, tá? Aí a pessoa diz, não, mas isso não faz sentido. Não, porque ela tem uma ideia arrumada daquela história. E você vai e diz que ela tem que entender que é assim, que é assim. A consciência pessoal numa constelação, ela precisa caminhar para e passo com a consciência sistêmica, naquilo que o campo fenomenológico tão abundantemente nos oferta. Eu vou terminar por aqui, porque eu estou ficando empolgada. Pois é, não é só você que está ficando empolgada, não. Todo mundo está ficando empolgado aqui. Mas, enfim, obrigado, Rose. Realmente você falou uma coisa muito importante, Rose. A gente precisa agradecer a todo esse movimento contra as constelações, porque a partir daí a gente conseguiu se
se reunir, Não é priorizar, lindo isso? estar juntos aí, construir algo tão amoroso, principalmente, né? Sim, sim. Então, agradeço muito a sua colocação, foi muito pertinente. Bom, Só um pouquinho, Ricardo, por gentileza. Ficou arrumadinho a ideia da... Arrumadinho. Arrumadinho parece puxadinho, desculpa. Ficou arrumada a ideia do construtivismo e por que é fora da verdade absoluta. Saia dessa história. A gente precisa rever. Que bom. então, eu acho que as falas de vocês foram tão maravilhosas que a gente não recebeu nenhuma pergunta. Então, isso quer Então, dizer tá que ótimo. foi de uma clareza absoluta tudo que vocês trouxeram. É, então, Eu queria a- só falar, então, sim, já que tem 2 minutinhos, é, na verdade, eu acho que o que a Rose está trazendo, bacana, Rose, eu aprendi aqui do zero que você está trazendo, né? Porque eu também estava com aquela visão do construtivismo pedagógico, né? Muito Isso, pedagógico. isso, Aí isso. eu falei, gente, É que isso. isso é constelação que eu não estou entendendo o que tem a ver. Uhum, pois é. Eu acho que quando a gente começa a entender um pouco mais essa proposta que o construtivismo tem, Não é? A gente enrola a língua. a gente vai entendendo que tem que ter uma renúncia, né? Assim, Tem. renúncia de tudo que a gente entendeu como sendo o melhor, como sendo o que que é a verdade e tudo mais. Então, esse entrar no não saber não é tão simples para nós, né? Não, A não. gente habitar Mas é esse uma espaço de bênção quando a gente abertura, né? consegue isso. É uma bênção. Eu, não, eu também pensava assim, sabe, Ana? Isso, mas como é que você faz? E eu disse, como é que... E eu sei que a gente começa assim mesmo. E vai se soltando, e vai se soltando. E quando você se solta, aí você se joga no fenômeno e você pega. Eu sou abençoada pela constelação com estruturas, né? Que também a gente oferta formação com estruturas. Você pega o cliente e entra no campo com ele, de braço dado, e vai ali dialogando ali dentro. Aquela construção é dele, aquela história é dele. E eu tenho que tirar os meus a priores. Uhum. Eu posso contar aqui, Ricardo, uma experiência que a gente fez fenomenológica sábado, agora, pode ser? pode ser, no máximo 45 minutos, mais que isso não. Ah, eu precisava levar os meus alunos a uma experiência fenomenológica, e eu sabia como. Aí, quando foi sábado, agora que passou, eu disse o seguinte: peguei 3 pessoas voluntárias e pedi que elas saíssem. E eu peguei, olha, construímos ali uma visão fenomenológica. Na cozinha, um marido estava, assim, batendo nas costas da mulher, porque ela estava engasgada, e ela estava... E ele... E tinha uma criança de 3 anos olhando para aquela cena, desesperada, porque ela não estava compreendendo. No quarto, a filha adolescente, ela estava tomando banho, e essa cena era assim, parada, ó. E no outro quarto, uma outra filha estava com iPhone, ouvindo música e assim, com as pernas para cima. Essa cena parada, eu pedi para a primeira pessoa entrar. E o que que ela via? Ela disse assim: a Alda foi uma delas. Ela disse: olha, ela está dizendo que foi bom. Eu estou vendo uma agressão muito grande, um homem agredindo fortemente uma mulher, e eu estou vendo uma pessoa que não está nem aí, que era do banheiro, do chuveiro, e essa daqui que estava de afã, ela é excluída do sistema. A segunda pessoa entrou e olha assim para a criança e diz: olha, isso aqui é uma agressão, é um caso sério de agressão, de violência doméstica, e tem uma pessoa e parece que é uma criança assistindo a essa agressão. A terceira entrou e disse assim, é uma freira, ela disse: loucura, loucura, esse lugar aqui é muito louco, todos estão loucos. Eu não dou conta dessa loucura, né? E foi legal para a gente entender, e depois eu disse, a primeira pessoa: como você faria uma intervenção sistêmica aqui, nesse olhar? Aí ela foi direto para aquela que ela achava que era excluída, dentro da construção mental, e disse assim: você está excluída, o que você está sentindo? E a pessoa dizia: nada, estou ótima, ouvindo música, né? Aí disse assim: tem alguém que está ali excluindo, olhe para o outro lado. Se você disser: eu sinto muito isso, não, não consigo dizer.
porque não fazia parte. Então, a gente foi nessa experiência de ensinar os meus alunos como olhar para o fenômeno sem as suas ideias a priori, né? Como você abrir mão disso. Foi muito bom. Eu acho isso importante que você está falando, Rose, porque a gente aprende nas escolas, de uma forma geral, a decorar fórmulas, a aprender e repetir, e a gente é bem avaliado quando a gente consegue mostrar que a gente memorizou, que a gente aprendeu dessa maneira, né? Então, o aprendizado das constelações, ele exige demais da gente, porque o mundo está todo nos avaliando de uma forma geral o quanto a gente sabe. E para a gente começar esse trabalho, a gente precisa não saber, né? A gente precisa olhar com cara de quem chegou nesse planeta a E primeira mesmo vez. sabendo horrores, mas abrir mão disso é de uma Exatamente. sutileza maravilhosa. Não sentir o peso de ter que entregar um resultado, né? Porque também o nosso mundo é um mundo que avalia e remunera a partir dos resultados. Então, a gente estar tranquilo de não precisar oferecer um resultado, até porque a gente sabe que a constelação ou ela acontece dentro do cliente ou ela não acontece, né? A gente não adianta, o constelador não está ali para dar show e mostrar a sua perícia, né? Ele pode fazer até isso, mas o cliente não sair tocado com o que aconteceu. Então, É. é uma beleza poder ouvir vocês, tá? Aqui no chat, tanta gente falando e todos extasiados com a simplicidade e a clareza na fala de vocês. Então, Maturana e Varela, que eu gosto muitíssimo, eles dizem que a percepção será guiada pela ação do indivíduo no contexto. Constelação é contexto, Eu sempre. também queria trazer uma frase do Heringer para a gente. Ele diz Sim. assim: eu me exponho a um contexto mais amplo sem intenção de ajudar. Ai, que linda, a gente nem combinou. Contexto para lá, contexto para cá, coisa Nem de linda. provar algo, sem medo do que poderá vir à luz. Eu me expunho a tudo, tal como se apresenta. Então, quando Lindo. ele fala isso, né, ele está dizendo assim, ele chega e se aproxima, ele também não sabe aonde vai dar, ele não Sim, tem a intenção de arrumar, coordenar, restaurar, consertar absolutamente nada. Mas ele se abre para ver o que aquele sistema, né, apresenta para ele naquele momento. é. Sabe o que eu penso para finalizar mesmo aqui? É que eu torço para que aconteça nas terapias, com todos os enfoques, que aconteça nas terapias o que acontece nas escolas, que abraçaram o construtivismo. E o que está acontecendo na Alemanha. Eu tenho vontade de entender um pouco mais essa constelação com esse enfoque construtivista. Eu acho que pode ser algo muito bacana para a gente. eu acho que é uma boa ideia para os próximos encontros aqui, que a gente tem uma pauta extensa já de assuntos para a gente ir trazendo, discutindo e ampliando e nos enriquecendo e nos conhecendo, né? Porque as constelações cresceram tão rápido aqui no Brasil. No início a gente ia para os congressos e encontrava as mesmas pessoas, agora ninguém se conhece mais, né? Tomou um vulto assim imenso. Então é muito gostoso estar aqui com todos vocês. Eu queria agradecer muito a presença de vocês todas aí, de vocês especialmente Ana Tereza e Rose. Saímos daqui encantados com a exposição e eu acho que mais do que isso, com vontade de aprender mais sobre esses assuntos, sobre esses temas e outros, né? Não sei se a Bel quer dizer alguma coisa, como nossa diretora executiva, está ali quietinha. Quer dizer alguma coisa, Bel? Eu, eu quero agradecer essa quantidade de pessoas que se dispõem a ouvir sobre esses temas. Estava vendo aqui, né, 100 pessoas ouvindo numa quarta-feira temas
pertinentes ao nosso trabalho das constelações e junto ao nosso centro que se propõe a trazer, né, seriedade para o trabalho das constelações e defender essa metodologia, essa abordagem tão rica e transformadora. E é só gratidão, Ricardo, para as meninas, para as palestrantes que falaram, né, sem um roteiro, um PowerPoint, como a gente faz de costume, elas vieram falando do conhecimento a partir do próprio fenômeno e do construtivismo elas falaram a partir do que elas têm dentro delas, né? Elas trouxeram a partir do mundo interno delas, o conhecimento e a experiência. E isso dá muita credibilidade quando a gente escuta palestras que vêm a partir do conhecimento experienciado, né? Como a gente percebeu nas duas palestrantes. Muito obrigada por elas, muito obrigada por você, Ricardo, e a presença de todos. A Dagmar, ela entrou depois, ela está aí, né? A Dagmar, ela entrou mais tarde, está aí também no silêncio, se ela quiser também, se você quiser dar a palavra para ela. Já ofereci, mas ela agradeceu, ela está exausta, então ela Está está exausta. fechada. Nessa hora. Está Bom, bem. agradeço a todos vocês e que a gente esteja juntos muitas vezes, muitas vezes. A gente está preparando muitas coisas aí, estamos nos organizando ainda, né? Porque centro de excelência não pode ser feito de qualquer jeito. Então a gente vai aí trabalhando para conseguir trazer o melhor e levar as constelações para um lugar que elas merecem. Tá bom? E com certeza, Ricardo, com certeza seguimos nessa linha de trazer lives onde a gente possa aprofundar esses conhecimentos que são tão importantes para o nosso exercício, né? Da atividade de consteladores, né? De constelação. Logo, logo a gente vai anunciar uma nova live com temas correlatos. É isso, Bel. É a Suzana, é? Tem uma pergunta aqui, da sua visão. Posso ler? É a Eliana Medina, ela escreveu essa pergunta, eu te mandei, se você conseguir responder. Sobre o que é construtivismo nas constelações. É não ter a ideia pronta, é aquilo que eu falei, a gente sair desses a prioris, porque o pai e a mãe, porque essas ideias pré-fabricadas que a gente tem como mantra, é sair da caixinha das frases prontas que são vendidas por aí. Gente, vendidas frases prontas, e a pessoa Existe até baralho com as frases prontas, né? Então, é construir com, e dentro da perspectiva fenomenológica, você vai ali valsando com o seu cliente e você não sabe absolutamente nada além do que ele sabe, aquele sistema ele está se apresentando para você. E a outra pessoa sobre se o construtivismo está relacionado a Sophie Hellinger, pelo que eu vi com a fala do Jacob Schneider, não. É separado, é uma outra construção. Sophie, ela segue um outro caminho que os demais lá da Alemanha, os consteladores, e parece que eles estão apacentados a partir de então. Muito bem, minha gente. Muito obrigado a todos vocês, então. Até uma próxima. Obrigado. Rose. Tereza, Rose. Obrigado, Ricardo, Muito querido. especial. Obrigado a vocês. Um beijo grande. Boa noite.